A Fundação de Israel completou 70 anos nesta segunda-feira. The DUC Committee for Palestine. Foi o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha quem presidiu a sessão em 1947. E a ONU aprovou naquele dia uma resolução sobre as terras do Oriente Médio que estavam sob o comando dos ingleses. Era a partilha da Palestina. Iam ser criados um Estado judeu e um outro árabe. E as cidades sagradas de Jerusalém e Belém não pertenceriam a ninguém. Seriam áreas internacionais. As lideranças judaicas aceitaram a proposta. E no dia 14 de maio de 1948, há exatos 70 anos, David Ben-Gurion proclamou a fundação do Estado de Israel. Mas os árabes não aceitaram. E logo no dia seguinte, Iraque, Líbano, Egito e Síria invadiram o recém-criado país. Esse conflito durou 2 anos, causou 20 mil mortes e uma migração em massa. Mais de 700 mil palestinos deixaram as casas. O dia em que essa guerra começou é conhecido pelos palestinos até hoje como Nakba, ou o Dia da Catástrofe. Israel ampliou seu território. Em 1967, o Egito ameaçou Israel várias vezes. E os israelenses deflagraram um ataque preventivo e teve início a Guerra dos 6 Dias. Nessa guerra, Israel ampliou mais uma vez seu território. Tomou a faixa de Gaza, a península do Sinai, as colinas de Golã, a nascente do Rio Jordão e a Cisjordânia, assumindo o controle total de Jerusalém. Israel devolveu o Sinai ao Egito depois de uma negociação que em 1978 rendeu o Prêmio Nobel da Paz aos líderes dos dois lados. Em 2005, Israel retirou colonos e as últimas tropas da faixa de Gaza. No ano seguinte, o Hamas venceu as eleições legislativas palestinas e assumiu o controle da faixa de Gaza. Israel então impôs um bloqueio ao território, restringindo a entrada de suprimentos. Na Cisjordânia, controlada pela autoridade palestina, os israelenses há 50 anos constroem assentamentos que são considerados ilegais pelas Nações Unidas. Aqui na ONU, a Palestina tem o status simbólico de Estado observador. Não tem direito a voto. 137 nações, incluindo o Brasil, consideram a Palestina um país. Mas na prática, os palestinos não têm um governo soberano e nem controle sobre as próprias fronteiras. E também não têm uma capital, apesar de considerarem Jerusalém a sede de um futuro Estado plenamente reconhecido. Em 1995, o Congresso americano aprovou uma lei reconhecendo Jerusalém como capital indivisível do Estado de Israel. Desde então, 4 presidentes americanos, incluindo aí Donald Trump, adiaram a implementação da lei. Jerusalem as the capital. Mas no fim do ano passado, cumprindo uma promessa de campanha, Trump decidiu transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. A data da inauguração foi escolhida para coincidir com 70 anos da fundação do Estado de Israel.